Bom dia, boa tarde, alunos da Escola Bíblica Dominical da IPP, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Essa daqui é a turma dos juniores, período da tarde, e hoje é domingo, dia 20 de setembro, gente, de 2020. Como é que vocês têm estado? Vocês têm estado bem, vocês, suas famílias, bem de saúde? Na verdade, este mês de setembro, acredito, e eu acho que vocês compartilham também, que é um mês muito especial neste ano. Nós vimos aí de praticamente aí 6 meses, metade do ano, dentro de um esquema de isolamento, distanciamento, por conta da pandemia do coronavírus que causa a Covid. Mas aos poucos, este mês de setembro está, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, representando o mês de virada. Então vocês têm acompanhado com seus pais que a igreja está muito mais ativa, a nossa liderança está realmente seguindo a passos firmes e largos para uma reabertura cada vez maior e mais intensa das atividades da igreja, de uma forma presencial. Então, realmente é minha oração que vocês estejam bem e possam estar participando deste movimento de reabertura, né? Já existe uma movimentação muito grande, muito forte, inclusive, digamos, na vida nossa cotidiana, até além da igreja, de volta às aulas, provavelmente no mês aí de outubro. Então, assim, muitas notícias boas. Graças a Deus, o nosso pastor líder, pastor Arival, tem comentado que a nossa família na IPP, né, a família igreja como um todo, tem estado sob a proteção divina, quer dizer, nenhuma pessoa lá ela veio a ficar doente pela Covid de uma forma irreversível. Então, realmente, a gente só tem muito a agradecer a Deus. Então, eu espero que vocês estejam bem. Vamos fazer uma rápida oração, que hoje a gente tem muita coisa muito abençoadora, muito importante para a gente ver na aula. Tudo bem? Se vocês puderem abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Deus Pai Todo-Poderoso, a gente vem aqui te agradecer por este momento de comunhão, por este momento de aprendizado. Apesar da distância, é uma forma da gente estar congregando, a gente pode estar ensinando para as nossas crianças lá da IPP coisas importantes e relevantes para o dia a dia. Esta aula em particular, onde a gente está vendo sobre a união, a gente vai estar falando muito sobre a harmonia e paz, que é o desejo e o resultado da obra de Jesus na cruz, que isso possa realmente se aprofundar nos corações das crianças, dos pais que estejam acompanhando, e que seja uma palavra enaltecedora. Nós te agradecemos em nome do seu Filho sagrado Jesus, Pai. Amém. Bom, então vamos começar. Eu sempre gosto de falar, né? Eu adoro esta classe dos juniores, porque é um pessoal mais velho, é um pessoal que já tem bastante experiência, principalmente no convívio escolar, e várias vezes eu procuro, e nós todos professores procuramos endereçar o grupo dos mais velhos com questões pertinentes ao dia a dia e que dizem respeito aí à questão de você influenciar outras pessoas, cuidados para não se deixar influenciar pelo mundo, afinal nós somos eleitos e separados para levarmos uma vida distinta. E a aula de hoje ela é muito prática, porque a gente vai estar olhando um aspecto importante, um cuidado, né? Um ponto de cuidado muito intenso, muito importante que a gente tem que ter na nossa vida, principalmente dentro da igreja, mas fora também, no que diz respeito a o que a gente poderia, via de regra, chamar de picuinhas, brigas. A palavra ela fala sobre facções, contendas, a gente vai ver bastante a respeito, é uma palavra diferente que a gente não usa bem, mas a pergunta que eu tenho é o seguinte: o começo de tudo, se vocês pararem bem para pensar, é uma questão muito do individualismo, e o cristianismo ele vai na contramão do individualismo. Quer dizer, o individualismo, ele de uma forma, seja pensamento, emoções, as coisas que a gente gosta, o time que a gente torce, de futebol ou qualquer outra coisa, o tipo de música que a gente escuta, via de regra é um tipo de
chancela digamos, de alguma coisa que promova a nossa individualidade. Então a gente quer ser a gente mesmo, né? Não, eu sou um indivíduo, eu tenho as minhas características, eu gosto de vestir as roupas que eu gosto de vestir, eu gosto das cores que eu gosto do esporte que eu gosto, e eu gosto de sentar num pedaço da classe que eu gosto, e aí o tipo de viagem, às vezes, que a gente gosta de fazer, ou atividades de lazer, e isso daí, às vezes, acaba se tornando um ponto de confronto, de distensão entre pessoas que estão ao nosso redor. Quer dizer, a gente acaba defendendo, às vezes, mais o time do que efetivamente tomando uma postura mais de aproximação, de reconciliação. Então, a leitura que nós vamos estar fazendo hoje, ela vai em direção a isso. Por quê? Porque quando vocês, e é isso que eu estou falando, vocês são um grupo muito privilegiado e abençoado, já tem um bom acesso aí às mídias sociais, então tá cheio de vídeo, seja Instagram, seja Facebook, seja YouTube, e aí você tem os influencers, você tem os bloggers, você tem os youtubers, que viram e falam assim, não, mas como é que você se define? Né? Então eles vêm cheio de perguntas do tipo, não, isso daqui é a minha individualidade, vocês vão por esse caminho, como é que vocês, né, se posicionam no mundo? Então, se a gente começar a dar uma olhada, o nosso texto hoje é na primeira carta de Paulo aos Coríntios, logo no primeiro capítulo, dos versículos 10 a 17, já vamos ler. Mas o que a gente vai estar vendo? Que a igreja de Corinto, que era recém-plantada, né? Eu quero dizer, não era uma igreja que já tinha 100 anos que estava ali, né? Quer dizer, era uma igreja que foi plantada por Paulo numa viagem, e a carta que a gente está lendo, que é essa primeira carta a essa igreja de Corinto, ela foi na viagem seguinte dele, que foi a terceira viagem missionária. Vamos falar um pouco sobre isso. E a gente vê que eles já enfrentavam esse tipo de problema. A obra de Cristo que ele fez na cruz, ela serviu para nos salvar, para o perdão, para a redenção, mas ela foi realizada para que fosse um veículo, uma forma da gente poder viver em unidade, em harmonia e em paz um com os outros, né? Nós, como crentes em Cristo, nós somos diferentes principalmente do mundo, né, do resto das pessoas. E a gente não pode viver que nem eles, se individualizando e não morrendo para nós mesmos, né, que é uma coisa que Jesus fala, né, quer dizer, todo aquele que quiser, né, viver em mim, ele deve pegar a sua cruz diariamente, morrer para si mesmo e me seguir, né? Então a gente tem que evitar a todo custo isso. E que nós somos irmãos e devemos viver em paz e harmonia, respeitando as opiniões dos outros, mesmo que divergentes, para a gente poder permanecer nesta paz. Mas vamos pensar, nós já falamos, isso daqui eu acho que é bem interessante porque mostra bem a questão do individualismo, né? Quer dizer, cada um olhando para o seu próprio nariz, né? E ficando uma forma até narcisista, né? E ficando encantados com nós mesmos, né? E se a gente pensa bem na criação, Deus nos criou a todos nós, sem exceção, como humanidade, a sua imagem e semelhança, né? Então, isso é uma coisa interessante porque todos nós deveríamos refletir a Deus, e quando nós nos tornamos, né, e buscamos esse individualismo, basicamente a gente anda aí pela vida, pelas ruas, como se fosse o pessoalzinho aí da primeira foto, né, que eles estão olhando para o seu próprio nariz, preocupados consigo mesmo, e como, né, nós mesmos, em nós mesmos somos maravilhosos, né, sendo que nós em nós mesmos não somos maravilhosos. Nós somos qualquer coisa que seja positiva, essa coisa nós somos em Cristo, né? Então, muito importante. E a gente sempre briga por aquilo que é meu, né? Quer dizer, seja um pote de manteiga, seja um brinquedo, vocês já são mais velhos, mas se tem irmãos, provavelmente lembram aí, há uns 6 anos atrás, a briga do tipo, não, mas o brinquedo é meu, eu vi primeiro, eu peguei primeiro, ou às vezes compartilhar roupa, né?
principalmente se forem duas irmãs, meninas, né? Eu tenho duas em casa, eu sei exatamente como que é isso. Então, gente, a gente precisa realmente, como cristãos e crentes no trabalho que Jesus fez na cruz, olhar além disso. Mas vamos ver o que o texto sagrado fala. Então, vamos lá. Primeiro a Coríntios, e daí nós vamos estar olhando o primeiro capítulo dos versículos de 10 a 17. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Lembrando que é Paulo que está escrevendo, então em meu nome seria em nome de Paulo. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, é uma passagem maravilhosa, e vamos dar um pouco de contexto para a gente poder se aprofundar e ver um paralelo, porque isso daqui, gente, foi escrito há quase 2000 anos atrás, tem uma diferença aí de aproximadamente uns 30 anos, então assim, é realmente logo que as igrejas estavam sendo implantadas, 50 anos aí após a morte e ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. E dentro desse contexto, quando vocês param para pensar, praticamente 2000 anos depois, o quanto o texto é aplicável, é moderno, é atual, e glória a Deus por isso, porque a palavra é eterna, a palavra é viva, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. Então o que acontece? Para quem não entende, a gente falou, né, sobre a palavra contenda, facção, e o que é isso? É um tumulto, é uma discórdia e é uma divisão que existe no grupo. Qual é o contexto que vocês precisam entender de tudo que estava acontecendo e por que Paulo estava escrevendo? Durante a segunda viagem missionária de Paulo, ele fez a plantação da igreja na cidade de Corinto, que era um grande centro importante, e ele fez a implantação da igreja. E o que acontece é que esta carta de 1 Coríntios, que nós estamos lendo agora, ela foi escrita durante a terceira viagem missionária de Paulo, enquanto ele estava na cidade de Éfeso. Então ele chegou em Éfeso, ele estava no mesmo processo de implantação e desenvolvimento da igreja local em Éfeso, correto? Quando ele ficou sabendo, conforme diz o texto sagrado, que havia um tititi rolando lá de volta. Então ele pegou e escreveu essa carta aos coríntios, os moradores da cidade de Corinto. E essas contendas e facções, esse tumulto, essa discórdia, era numa igreja nova que tinha sido recém-implantada. E o que acontece? Vamos dar uma olhada e nós vamos olhar alguns textos adicionais. Mas quando ele fala no texto que alguns são de Paulo, outros são de Apolo e outros são de Cefas, se vocês se lembram nos evangelhos, que Cefas era outro nome dado a Pedro, né? Então, assim, Paulo, ele é, digamos, o grande pregador do evangelho para os gentios, ou seja, para os não-judeus, e Pedro era, digamos, a grande pessoa que estava avançando o evangelho dentro da comunidade dos hebreus, dos judeus.
Então, o que acontece é que dentro de uma igreja recém-criada, o que aconteceu? Começou a formar grupinho. Então, assim, eu sou, e assim, aqui eu tô, por favor, hein, gente, não confundam o que eu vou falar agora, mas eu tô adaptando ao que seria a linguagem de 2020. Então, dentro da mesma igreja de Corinto, tinha o grupinho que gostava do pastor Paulo. Daí tinha o grupinho que gostava do pastor Pedro, ou Cefas, e tinha o grupinho que gostava do pastor Apolo. E cada um deles começava a pegar detalhes e não gostar, e eles começaram a brigar entre si, porque assim, o Paulo é de um jeito, o Pedro é do outro, mas o Pedro falou isso, mas eu gosto mais da personalidade do outro. Quer dizer, se a gente para pensar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a gente pensa em todo o trabalho que Jesus fez na cruz para assim nos salvar, mas para que a gente possa viver em unidade, né? Quer dizer, a unidade, ela, se vocês pararem para pensar um pouquinho de matemática, né? Assim especificamente aritmética, quando a gente fala em unidade, seria até um contrassenso falar em uma unidade, mas enfim, porque né? É único, então assim, tem que ter uma harmonia, uma coesão de ideia, de comportamento, de paz, né, para que aquilo lá possa ser efetivamente uma unidade. E o trabalho da cruz, ele foi feito também com esta coisa em mente como o plano de Deus para nós, um processo de santificação após a nossa salvação, e que isso permita que a gente viva em harmonia, e mesmo às vezes não concordando com a opinião do outro, que a gente esteja em paz. Agora, se já é uma coisa perante Deus a gente ficar bravo quando Deus observa que a gente não está concordando com outro ser humano, e aqui eu estou falando desta forma, para que vocês entendam, por exemplo, na escola de vocês, alguém que não seja crente, que não acredite em Jesus, ele pode ser ateu, ou talvez seguir alguma outra religião, ou viva dentro de um contexto de sincretismo, onde ele pega cada um pouco e, eu formei a minha religião. Lembra que eu falei da questão do individualismo? Quer dizer, até essa discussão sobre religião é uma coisa importante, né? Porque tem gente que acaba indo atrás da sua própria religião. Então eu pego um pouco de budismo, eu pego um pouco de judaísmo, daí eu coloco bastante cristianismo, que afinal, né, o Brasil é um país majoritariamente cristão, mas eu crio a minha própria coisa, que é, obviamente, uma grande heresia, é uma forma de idolatria, e enfim, é péssimo, né? Então, não importa se a pessoa que está do outro lado não acredita em nada, ou de repente ela acredita dessa forma errônea, herética, mas o fato é assim, se a gente já discorda deles a respeito de futebol, de cor, de ideias, de quem a gente assiste, de tipo de música, da forma que se veste, e Deus fica muito triste com isso, imagina se dentro da igreja a gente começa a brigar com os nossos irmãozinhos e irmãzinhas em Cristo por causa que, assim, eu prefiro o pastor tal, não, mas eu sigo o pastor tal, eu inclusive tô, né, no canal dele do YouTube. Aí Deus fica mais triste ainda, porque ele nos chamou para que nós sejamos hoje diferentes dos não crentes, né? E o que aconteceu é justamente isso. Tinha gente que seguia Paulo, tinha gente que seguia Pedro e tinha gente que seguia Apolo, e aí eles começaram a não se dar bem entre si, começava a ter tumulto, discussão, briga, e agora eu não falo mais com você. Então, a carta foi escrita dentro desse contexto, em Éfeso, durante a terceira viagem missionária, mas endereçando a uma igreja recém-plantada durante, né, a segunda viagem missionária, para que eles parassem com isso e vivessem em harmonia. Mas vamos ler mais alguns textos, alguns versículos bíblicos para fixar bem isso. E nessa a gente pratica um pouco também conhecer melhor a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então vamos ler. A primeira leitura adicional, além do texto principal, está no Evangelho de João. Então, se vocês puderem voltar um pouco no Novo Testamento, óbvio ainda, mas nós temos o Evangelho de João, capítulo 17, e nós vamos ler aqui 17, de 20 a 23.
Então diz a palavra do Senhor, capítulo 17, 20 a 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Correto? Tudo bem? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles, e eles, no caso, somos todos nós, ok? Porque nós somos a igreja, em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Então, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo está falando 2 vezes em 2 versículos, para quê? Ele está orando e pedindo para o Pai, para que nós sejamos um. Imagina esse tipo de oração, meus queridos. Para bem para pensar. Jesus ele é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, e quando ele orava, não existe oração mais perfeita. E em 2 pedaços de uma oração para o Pai, pedindo por nós, ele está pedindo para que nós sejamos um. Eu acho que só por aí já tem uma grande mensagem, né? Mas enfim, para que sejamos um, né? Então eu estou no versículo 22, como nós o somos, quer dizer, ele e o Pai são um também. Ele está declarando isso aqui. Muito bem, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados no quê? Na unidade. Para que o mundo todo, ou seja, incluindo também os não crentes, conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, quando a gente para pensar e olha, aí em 3, 4 versículos, 2 vezes Jesus está intercedendo por nós, pedindo ao Pai e falando que é o desejo dele, Jesus, que nós nos tornemos um, para que seja uma unidade, para que a gente possa refletir a unidade que ele, Filho, tem com o Pai. Bom, seguindo, nós temos agora Romanos. Por favor, agora a gente adianta, então a gente pula, tem Atos aí no meio, a gente chega na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Então a gente, aprendendo também a navegar aqui na palavra de Deus, nós vamos para Romanos 12, de 1 a 4. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, e não vos conformeis com este século, com este tempo, ele quer dizer, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, a questão do individualismo, da individualidade, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então a gente está vendo que ele está falando que num só corpo, e esse corpo é a igreja de Deus, que é a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, existem muitos membros, cada um exerce a sua função, mas é um só corpo. Então não dá para não haver harmonia dentro do corpo de Cristo. Vamos agora muito próximo ao texto de hoje, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, um pouquinho antes, a gente vê no capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Por que a abertura da carta se dá dessa forma? Porque ele está falando, e eu acho que essa é a mensagem que vocês têm que tirar para falar, bom, mas aqui ele não está falando que tem que ser um só, não. Mas tudo que ele está falando é o seguinte, eu, Paulo, estou me dirigindo à igreja de Deus, quer dizer, a igreja pertence a Deus, que está em Corinto, aos santificados como? Em Cristo Jesus, ou seja, a nossa salvação, o nosso processo de santificação, ele só tem aquele carimbo de validade se for o quê? Em
Cristo Jesus. Então esse é um contexto muito importante da virada, porque a gente não consegue se santificar e se comportar de uma maneira que agrade a Deus em unidade com os irmãos, relevando discussões superficiais e que vão contra a pregação do Evangelho, o avanço do reino de Deus, se não for em Cristo Jesus. Nós, pela nossa força, por maior que seja a melhor intenção e a nossa boa vontade, a gente não consegue nada. É em Cristo Jesus. Mas seguindo, Filipenses, que é a próxima. Então, a gente vai, pula Gálatas, Filipenses, capítulo 2, de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo. Tão importante isso, então vamos pegar o contexto de novo lá da carta que Paulo escreveu em Éfeso para os Coríntios, que é o nosso texto de hoje, onde começou a ter partidarismo. O que é o partidarismo? Alguns gostavam de Paulo, outros gostavam da pregação de Pedro, Cefas, e outros gostavam da pregação de Apolo. E aí começou a ter essa divisão entre eles. Nada façais por partidarismo ou vanglória, quer dizer, enaltação própria, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, assim, é uma passagem essa que está em Filipenses absolutamente maravilhosa e que retoma essa questão de que a gente tem que abandonar o nosso individualismo, aquilo que a gente acha que é importante pra gente. Então, assim, qual é a cor que eu gosto, qual é o time que eu torço, qual que é o esporte, qual que é a minha viagem predileta, e a gente olhe para os outros e valorize os outros, a gente pense menos em nós mesmos, com aquele espelhinho na nossa frente, e a gente pense no outro. E vamos encerrar aqui com Colossenses, vem logo na sequência, logo no primeiro capítulo, o versículo 18, que diz o seguinte: ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para, em todas as coisas, ter a primazia. Então, eu encerro com isso e vem numa sequência lógica maravilhosa, alunos e alunas dos juniores da tarde, onde a gente fala o seguinte, aqui basicamente fala assim, mas por quê? Porque Jesus, ele é o princípio e o fim, a gente faz tudo por ele, a gente faz isso porque ele nos amou primeiro, e a gente faz isso para que no final ele seja glorificado. Menos da gente e mais de Cristo em nossas vidas. Tá bom? Eu venho aqui deixar uma lição de casa, uma atividade. Nas últimas semanas a gente tem utilizado muito o Google Forms para vocês poderem estar interagindo, né, refletindo a respeito da lição, mas hoje a atividade é um pouco diferente. Então a pergunta que eu venho trazer para vocês é o seguinte: vocês têm amigos ou amigas próximos lá na IPP? Eu sei que a gente está muito longe, as classes, né, não se reúnem fisicamente há bastante tempo, né, há pelo menos aí 6 meses, desde aí de meados do mês de março de 2020. Mas a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: vocês têm algum coleguinha, algum amigo ou amiga que vocês lembram, que impactou vocês, que vocês têm uma lembrança? Pois a atividade de hoje é que vocês, em oração, peçam para os seus pais, pai e mãe, que orem com você, mas que nesta próxima semana, e obviamente se o coração de vocês permitir, por muitas semanas para frente, orem por esse amigo ou por essa amiga. Entendeu? Orem para que eles estejam bem, para que eles estejam felizes, para que eles estejam com saúde, para que suas famílias estejam bem, que os pais possam estar trabalhando, se for o caso. A gente nunca sabe se eles estão passando por algum desafio.
E ponham eles no coração, porque olha que coisa maravilhosa, essa mensagem vai estar atingindo um número importante de alunos. Vamos supor que essa mensagem seja escutada neste domingo, dia 20 de setembro, por 10 alunos, e todos vocês 10 estejam orando um pelos outros. Olha que coisa maravilhosa. Então, esta é a lição, essa é a atividade, né? A lição não é lição de casa, né? Mas essa é uma atividade muito querida que a gente, da equipe, da IBD, dos professores, coordenadores, a gente vem pedir para vocês fazerem, não só hoje, domingo, mas ao longo da semana, buscarem. E se por acaso vocês falam, poxa, mas eu estava tão pouco tempo, não deu para fazer uma amizade, eu não lembro de ninguém, ou tipo, talvez lembre, mas não lembro do nome, orem pela classe como um todo, por todos os colegas, amigos e amigas que estão nessa sua classe, tá bom? Bom, aqui temos mais duas coisas para a gente ver, o versículo para memorização, o versículo de memorização para este mês de setembro é Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, que assim fala: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, se vocês puderem, por favor, repetir comigo, versículo para memorização. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém. E agora, alunos e alunas, eu vou deixar vocês com um pequeno vídeo, um pequeno clipe que se chama, de uma música curtinha, são 3 minutinhos, nem dá 3 minutinhos, que se chama Quão Bom e Quão Maravilhoso. Tá bom? Que vocês e suas famílias tenham um final de domingo maravilhoso e abençoado, e que a semana também seja na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, fiquem com Deus.